Olá pessoal, conversar um pouco com vocês sobre treinamento e as variáveis que o envolve. Bom, um pouco sobre mim. Eu sou atleta desde a adolescência, fui lutador de jiu-jitsu, competidor de jiu-jitsu, com alguns títulos na modalidade e sempre usei a musculação para melhorar o meu esporte principal, que era o jiu-jitsu. E acredito que eu tive algum resultado em ambos os esportes. Eu vou começar falando com você, desde o princípio, como que a gente deve começar o treinamento. Especificamente, eu quero falar sobre musculação. A área que eu sou especializado, a área que eu já testei em mim vários protocolos de treino, e é sobre isso que eu quero falar. Como ter resultados na musculação. Eu sou proprietário de uma academia, a Neo Fitness, que está com o logotipo aí embaixo. Desde 2004, nós ministramos treinamento e já passaram por mim vários estagiários, muitos deles hoje têm o próprio negócio, e outros atletas que conseguiram resultado com tudo isso que eu vou falar aqui hoje. Nós temos dois tipos de musculação. Nós temos um método para estética e nós temos um método para terapia com musculação. Reabilitação física com musculação. Eu vou deixar esse vídeo bem informal. Vou até aumentar um pouco aqui a minha imagem, para não ficar chato, só com uma tela aí mostrando. Eu quero realmente conversar com vocês, tá? Quando atrapalhar aqui o slide, eu vou diminuir essa foto. Ali atrás eu coloquei alguns troféus que eu consegui na modalidade do jiu-jitsu, na parte de cima, queda de braço. E eu queria começar dizendo que eu errei bastante para poder falar tudo isso com vocês. Se vocês pegarem esse troféu aqui, ó, é um primeiro lugar na categoria de até 90 quilos, mais ou menos, de queda de braço. E foi uma época que a gente não tinha noção em como dividir treino de musculação para outro esporte, como usar a musculação para outros esportes, principalmente luta. Na verdade, lutas, eu não tinha muito conhecimento sobre isso. Então, no mesmo dia, eu saí de um treino de musculação, onde a gente estava brincando de testar carga máxima no supino. Eu com 72 quilos, mais ou menos, eu consegui erguer acho que 170 quilos no supino, que é onde tem esse troféuzinho aqui. E no mesmo dia eu fui lutar jiu-jitsu, era uma loucura, fui lutar jiu-jitsu. Depois de um treino de 1h30 de jiu-jitsu, a gente foi para um shopping na cidade de Catanduva e estava acontecendo um campeonato de queda de braço. E aí, eu vou até contar uma coisa não muito legal. Aí a gente sentou na área de alimentação e o campeonato estava acontecendo ao lado. Aí eu pedi um chopp, comecei a tomar um chopp depois de tudo isso que eu tinha treinado. E depois de 4 chopps, não estou acostumado a beber, já estava um pouquinho aéreo. No quarto chopp eu falei, eu vou entrar nesse campeonato. Fiz a inscrição, fui e ganhei o campeonato de queda de braço, mais ou menos até 90 quilos. Acho que na época nem tinha categoria, não era nem medido as pessoas nem pesavam, era uma loucura, era um campeonato regional. Enfim, por esses excessos, eu acabei operando o meu ombro direito 2 vezes, o meu ombro esquerdo 1 vez. Fora isso, eu tenho uma placa na coluna lombar, que foi uma artrodese
por causa de um acidente de carro. Tenho L2, L3, L4 travada, uma cirurgia que chama artrodese. E por causa de jiu-jitsu, eu também tive os problemas no ombro, não por causa dessas loucuras de campeonato de supino e recorde de teste de carga máxima. Eu tive problemas em ombro por causa de jiu-jitsu, um golpe que chama, na época, era omoplata, né? Não sei como que se mudaram, eles sempre mudam nomes em tudo, né? E depois de todas essas lesões, eu comecei a entender mais sobre a musculação, sobre como usar ela em outros esportes. E acredito que eu tenha tido um pouco de sucesso. E o mais legal de tudo isso, hoje eu tenho 44 anos, eu nunca sequer usei esteroide anabólico. Eu nunca fiz um ciclo de testosterona, como muitos atletas e até muitos amigos que me acompanharam fizeram. E por isso eu posso dizer que eu tive um resultado de uma forma natural, um resultado muito bom, até comparado com várias pessoas que usaram e às vezes ficaram até abaixo do que eu consegui em nível de estética, massa magra, percentual de gordura baixo. Enfim, vamos voltar a falar aqui um pouco da teoria. Por causa dessas lesões, eu aprendi também a musculação terapêutica ou musculação adaptada. E voltando na musculação para resultados estéticos, a gente tem vários métodos de treino. Não quero falar que eu criei ou que eu vou falar de alguma coisa muito melhor que algum método criado no passado, mas eu vou falar do que eu fiz e funcionou. Vamos lá. E o que eu fiz e funcionou, eu resolvi chamar de metodologia NVT, Neo Fitness Volume Training. Um treino baseado em volume, mas em certos períodos trazendo mais intensidade e menor volume. O que a gente tem na história? A gente tem aí uma foto do Arnold Schwarzenegger com o lendário Joe Weider. Dizem que Joe Weider foi a pessoa que constatou os princípios de treinamento. Vocês já devem ter ouvido falar de drop set, super série e vários outros princípios de treinamento. Dizem que não foi Joe Weider que criou nenhum deles, mas Joe Weider percebeu que muitos fisiculturistas na época dele utilizavam esses princípios e por isso ele começou a coletar e colocou num papel isso daí, empacotou e chamou de princípios de treinamento Weider. Joe Weider pegou um pupilo na época dele, que foi o Arnold, que veio da Áustria, e como toda pessoa que quer se promover, sempre pega alguém com uma boa genética e diz que o que deixou a pessoa daquele jeito foi a metodologia de treino ou os princípios de treinamento empregados nesse rapaz. Então, eu não gosto de vender nenhuma ilusão e gosto sempre de falar a verdade. Por isso que eu quero falar apenas o que deu certo para mim. E o que deu certo para mim foi poder utilizar de tudo isso que existe no treinamento em benefício próprio. Então eu não sou contra nenhum método e acho que dá para a gente usar o que se adapta melhor para a gente. Até fisiculturista, alguns nem gostam de fazer repetição forçada. Outros dizem que tem que treinar com o máximo de peso possível. E cada um vai ter o seu método. Outros falam que não precisa de peso, basta ir até a falha. Enfim, eu vou falar aqui o que funcionou e o que eu acho
de tudo isso. Aí a gente tem uma foto do Arthur Jones, o lendário Arthur Jones também, que até contrariou algumas ideias de Joe Weider. Ele, ao contrário do que se dizia na época, até dos treinos de Arnold Schwarzenegger, ele falava que o treino só precisava de máquinas, e principalmente se fossem as máquinas deles. No caso, a Nautilus, que foi a fábrica de musculação que esse cara criou, e é uma marca que existe até hoje, só que ele queria provar que essa máquina funcionava muito melhor do que um treino que envolvia pesos livres misturados com máquinas, etc. E ele, assim como o Joe Weider, pegou o atleta aí, se eu não me engano é o Mike Mentzer que está aí do lado dele no pullover, para provar que a metodologia dele também funcionava. E aí, se você me perguntar, mas o que você acredita? Eu acredito que máquina é bom e peso livre também é bom. Aí está o confronto da época, né? A gente tinha de um lado o Arnold Schwarzenegger e o Mike Mentzer. E você pode ver que cada um com seu pupilo, né? Joe Weider ficava com o Arnold, que treinava, dizia que treinava 2 horas por dia, enquanto o Mike Mentzer com um treino de 30 minutos apenas, em cima de máquinas Nautilus também, né? Uma ótima oportunidade aí para o Arthur Jones vender a sua máquina, né? Bom, mas como que a gente pode ter, ou uma mulher ou um homem, como eles podem ter esse corpo dessas fotos aí que vocês estão vendo? Como que a gente chega nisso? É esteroide anabólico, não é esteroide anabólico? Como que funciona isso daí? Aqui eu coloquei, acho que a gente precisa dar exemplo quando a gente fala alguma coisa, então eu acabei colocando algumas fotos minhas. Tudo, esse pouquinho aí que vocês estão vendo, é o que eu chamo de tudo que eu consegui, é um pouquinho que deu para chegar aí sem esteroide anabólico. Eu nunca usei uma Decadurabolin, uma Durateston, Deposteron ou qualquer coisa parecida. Não sou contra. Assim que meus níveis de testosterona baixarem, eu com certeza vou entrar em alguma reposição hormonal ou modulação hormonal. É uma chuva aqui. Mas isso é algum exemplo de um pouquinho que deu para conseguir com esse treinamento que eu vou passar para vocês logo mais. Eu quis chamar tudo isso de metodologia NVT, tá? Todo mundo dá um nome, eu resolvi dar um nome também. Como que a gente tem que começar a treinar uma pessoa, se você que está assistindo o vídeo for um personal trainer, ou como você deve começar o seu treino de musculação, se você for apenas uma pessoa que está vendo esse vídeo com o intuito de ter algum resultado. Primeira coisa que você tem que fazer antes de se meter em uma sala de musculação é fazer avaliação física. Por que isso? Eu fico pasmo de ver quando um professor pega um aluno e enfia direto numa sala de musculação, sem fazer uma anamnese, sem avaliar a postura dele, sem fazer, hoje a moda é a bioimpedância, mas pode ser você pode aferir o seu percentual de gordura com um simples adipômetro. E outra coisa que eu queria falar é sobre a parte nutricional. 50% do resultado vem da dieta, 50% vem do treino. Não adianta você achar que vai treinar 1 hora por dia e as outras 23 horas você não faz o cálculo de proteína correto que você tem que comer por dia para ter hipertrofia, a quantidade de calorias que você tem que ingerir para poder emagrecer ou para poder aumentar seu peso de músculo. Então, tudo isso a gente tem que coletar na avaliação física, fazer uma dieta equilibrada para aquele objetivo específico
alguns casos, a gente precisa de um médico presente para coletar dados bioquímicos, caso seja necessário, tá? O que são dados bioquímicos? Bom, muitas pessoas têm problemas no metabolismo. Por exemplo, algumas pessoas em avaliação física na nossa academia, a gente percebe que estão com 50 anos e com hipotireoidismo, um TSH abaixo de 5. Você está legal, acima de 5 é um hipotireoidismo. Essa pessoa está com déficit na produção energética e déficit no metabolismo. Vai ser mais difícil essa pessoa emagrecer se ela tiver um TSH, por exemplo, de 16, que sinaliza um hipotireoidismo. Como que ela vai emagrecer com hipotireoidismo instalado nessa pessoa? Então, tudo isso a gente tem que coletar em uma avaliação física. Às vezes, nem com a dieta correta e um treino, você vai conseguir emagrecer uma pessoa que está com hipotireoidismo, por exemplo. Tá? Sem a nutrição, e eu vou falar alguma coisa sobre isso mais tarde, não tem como a gente dar hipertrofia para uma pessoa. Uma pessoa sem esteroide anabólico precisa de pelo menos 2 gramas por quilo de proteína para conseguir ter hipertrofia. Se eu tenho 80 quilos de peso, eu precisaria então 160 gramas de proteína por dia. Eu não preciso ser nutricionista para saber fazer um cálculo bobo como esse. Então, se eu não comer 160 gramas de proteína por dia, que eu posso dividir em 6 ou 8 refeições diárias, eu não vou conseguir um nível de hipertrofia, se é esse o meu objetivo, tá? Então, vale a pena até ter um nutricionista junto com o seu treinamento. Uma coisa que a gente poderia coletar também de um aluno ou até da gente é anotar o que a gente está comendo no café da manhã, no meio da manhã, no almoço, no meio da tarde, no jantar, na hora de dormir, e até fazer calcular e ver quanto isso dá de caloria. A gente sabe, e isso é uma coisa bem banal, para a gente ter hipertrofia, a gente tem que estar com o cálculo calórico 10 a 20% acima do que a gente gasta. Se a gente está ingerindo abaixo do que a gente gasta, é uma dieta para emagrecer. Então, vamos supor que você queira hipertrofiar seus músculos, aumentar seu peso. Como que você vai aumentar seu peso se você consome menos do que você gasta? Então, você tem que calcular o metabolismo basal, somar as suas atividades diárias para saber quanto você gasta de calorias por dia com suas atividades. O famoso GET, gasto energético total. E a dieta tem que ser baseada nesse GET. Acima do GET é para quem quer ter hipertrofia e abaixo é para quem quer emagrecer, teoricamente falando. É lógico que a composição dos alimentos vão ser precisas junto com essa conta de calorias. Então, vocês perceberam que eu estou falando não só de treino. Eu estou pegando um aspecto global para que você tenha resultado. Não adianta eu te jogar na sala de musculação se você está negando outros fatores, outras variáveis que têm tudo a ver com aquilo que você quer no seu treino, tá? Aqui são algumas perguntas que a gente coleta de um aluno na anamnese, né? A anamnese é um questionário que a gente faz para saber mais sobre esse aluno. Quanto mais a gente sabe, mais a gente pode acertar a dieta e o treino. A gente pergunta tudo sobre o estilo de vida. Você que não é aluno, você tem que levar tudo isso em conta na montagem do seu treino, tá?
Aqui é um exemplo de avaliação de bioimpedância, onde a gente consegue até o nível de gordura visceral, se a gente usar uma bioimpedância. Dependendo do número aqui, o nível de gordura visceral pode estar alto, o que sugere um risco de doenças do coração, diabetes e aumento de colesterol. Tá? Não vou me estender aqui. Isso é um gráfico que uma avaliação com bioimpedância pode fazer por você. Em cada avaliação, você pode ver o que aconteceu com o seu peso. Tá? Nesse caso aqui é a minha. Tá? Então, eu tenho um gráfico sobre o que aconteceu comigo desde 2017 até 2018, como vocês estão vendo aqui. Aqui são dados interessantes, quando a gente trabalha com adipômetro. E a gente percebe uma maior gordura tricipital ou na coxa, significa altos níveis de estrógeno. Então, pode estar havendo algum problema hormonal, uma conversão hormonal, a testosterona se convertendo em estrogênio por causa da enzima aromatase. Quando a gente constata gordura subescapular, a gente pode perceber talvez uma grande resistência à insulina. E gordura abdominal tem relação com cortisol alto. Os dados bioquímicos que eu falei que podem ser interessantes e coletados por médicos são esses. Aqui a gente tem noção da nossa saúde. Um TSH, como eu disse, acima de 4, 5, sugere um hipotireoidismo. A Organização Mundial de Saúde já afirmou que um TSH acima de 3 já pode sugerir um hipotireoidismo, enquanto a literatura ou laboratórios brasileiros dizem que até 5 de TSH você está beleza, você está bem. Aí vai do médico, o que ele acha sobre isso. E isso diz respeito ao médico, não diz respeito a mim. Aqui você vai saber o seu nível de testosterona, vai saber se ela está se convertendo em estrogênio, em DHT, que é a dihidrotestosterona. O DHT alto, ele sugere câncer de próstata. Ele sugere também, um DHT baixo sugere perda de ereção. Então, o DHT tem a ver com a ereção, tá? Então, o DHT em níveis altos podem estar agindo na próstata de uma maneira negativa. Então, tem que estar equilibrado tudo isso. Não vou me aprofundar nisso, porque isso diz respeito ao médico, tá? Então, são hormônios que vão dizer o seu estado, como você está e também de acordo com a sua idade. Se você está no nível de acordo com a sua idade. E quando a gente usa a musculação adaptada ou terapêutica e quando a gente usa um método de treino para estética, pode ser o NVT, pode ser um HIIT da vida, um Heavy Dutch, ou diversos métodos que existem aí no mercado. Quando a gente usa a musculação terapêutica ou uma musculação intensa para uma pessoa. Tudo isso a gente também vê e descobre na avaliação física. Voltando sobre gasto metabólico basal, até para a gente ter uma noção melhor de montagem de dieta, aqui é um cálculo bem simples para a gente saber quanto a gente gasta em repouso. Tem diversas fórmulas no mercado, fórmulas complexas, eu só quero simplificar. Esse vídeo que eu estou fazendo é só para simplificar. Se você multiplicar o seu peso por 24, você vai ter quanto você gasta por dia em calorias sem fazer nada. Parado aqui, ó. Bonitão, vendo televisão. Quanto que eu estou gastando só para os meus órgãos internos, para o meu metabolismo funcionar. Eu vou gastar determinada caloria, multiplicando meu peso por 24. Se for uma mulher, multiplica o peso por 22. Tá? Sei que tem outras fórmulas,
Não vou entrar em detalhes sobre elas. Vocês usam qual fórmula vocês quiserem. Mas é um modo de você saber o seu gasto metabólico de repouso. Beleza. A gente constatou tudo isso, a gente vai treinar. Como que a gente aquece? É interessante a gente ficar 10 minutos na esteira antes de começar o treino. Para que isso? Justamente para isso aqui, ó. Para elevar a temperatura corporal, para diminuir a viscosidade nos tecidos, para a gente acelerar o transporte de oxigênio. A gente só não faz isso na musculação terapêutica, porque o idoso fazendo aeróbio, principalmente se ele tiver problemas cardíacos, não é aconselhável fazer um aeróbio. E alongamento? Alongamento é a mesma coisa. Se eu não sou idoso e não tenho problema de saúde, eu vou fazer um alongamento leve, ativo, antes do treino, um alongamento rápido, e depois eu posso fazer um alongamento passivo com a ajuda de um professor, que vai até ajudar um anabolismo através da dilaceração da face muscular. Já é um alongamento mais intenso, com a ajuda do personal trainer, e ele vai até ajudar o processo de hipertrofia. Mas tem um porém. Dependendo da avaliação física, eu vou fazer uma avaliação postural. E eu vou ver as necessidades desse indivíduo. Por exemplo, tem pessoas que têm o ombro rodado para frente. Você põe ele de lado em uma avaliação física e você percebe que o ombro dele é aquela pessoa, às vezes, cifótica e com o ombro rodado. Normalmente essa pessoa, quando você olha o peitoral dela, ela tem deficiência no peitoral, justamente por causa desse problema postural. Essa pessoa talvez seja interessante a gente fazer um alongamento forçado antes. Na verdade, não é nem alongamento, é um exercício de flexibilidade para a gente conseguir melhorar essa postura e durante o treinamento de peitoral a gente conseguir atingir de forma máxima todas as fibras musculares que ele tem. Dependendo do encurtamento que ele tem, você não consegue atingir determinada fibra muscular. Então, é interessante você analisar esses aspectos antes de começar um treino de uma pessoa. Você pega mulheres que têm deficiência de glúteo, pode ser porque ela tem o reto femoral encurtado. Então, às vezes, é interessante você fazer exercícios de flexibilidade com ela para conseguir atingir mais aquela musculatura do glúteo. E às vezes você faz um agachamento nessa mulher, essa mulher não consegue, não atinge o glúteo. Então, nesses casos, até a caneleira pode ser interessante. Sei que ela é abolida por muitos fisiculturistas que falam que não funciona, não vira nada, mas se você fizer uma análise completa na pessoa e constatar algum encurtamento em alguns músculos, você pode perceber que às vezes um exercício desse pode ser interessante nesses casos. Beleza? Normalmente o aquecimento com peso também é usado nas primeiras séries dos primeiros exercícios na musculação. Vou falar um pouco sobre segurança. Na musculação, a gente tem um conceito que 1 a 5 é força, 15 a 20 é resistência muscular. Alguns até dizem, 15 a 20 repetições é um treino para definir. Isso não tem nada a ver. Qualquer número de repetição, de 1 a 20, você consegue força, resistência e hipertrofia também. Se você pegar esse slide aqui, você vai ver ali embaixo que a hipertrofia está sendo mostrada aqui, ó, nesse número de repetições que vai de 1 a 20.
Só que o que a gente sabe quando a gente fala de segurança? Que 8 a 12 repetições é mais seguro. Os exercícios que a gente tem na musculação, eles podem ser feitos numa série de adaptação, quando essa pessoa inicia, com 3 a 5 séries por exercício. Só que o esforço nessas séries é submáximo. O que é isso? O que é submáximo? A gente conhece a falha máxima. A gente vai fazer um supino, tá. Quando não aguenta mais, o que acontece? Cai no peito, não é? Só que quando caiu no peito, a gente chegou na falha máxima. Quando a gente consegue continuar com a ajuda de um personal trainer, a gente consegue, a gente chama de repetição forçada, então a gente vai um pouco além da falha máxima. Então já é esforço máximo ou supramáximo. Normalmente quando a gente chega na falha máxima, a gente chega fazendo a apneia ou manobra de valsalva. A gente prende o ar para o peso subir ou para empurrar, no caso do supino. Quando a gente fez a apneia, a gente já está indo para um esforço máximo. Então eu sugiro que os iniciantes parem o exercício na apneia. Quando começa a fazer a apneia, para. Ficou difícil, para. Por quê? Porque senão você vai ter dor muscular intensa no dia seguinte. E por causa disso também, por os músculos não estarem adaptados, a gente faz a musculação segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana. Esse intervalo é para poder descansar e recuperar um músculo que nunca foi treinado na vida. E o aeróbio a gente pode fazer na terça e quinta, 2 vezes por semana, em dias diferentes da musculação. Isso é o que eu sugiro para quem nunca treinou musculação e entrou na musculação em uma fase de adaptação. É o primeiro mês dessa pessoa. Então, o que poderia ser o treino dessa pessoa? Poderia ser assim, ó. Os exercícios básicos. Um peitoral, porque já está trabalhando o ombro e já está trabalhando o tríceps. Uma remada, que além de pegar costas, vai pegar bíceps também. Um leg press, que pega a perna como um todo. Uma panturrilha e um abdômen. Depois da sexta aula, justamente porque a gente não sabe como que está essa pessoa, como que é a coluna lombar dela, e talvez ela pode ter alguma dorzinha quando a gente faz muito exercício de abdominal, sem estar fortalecido antes. Então eu sugiro que, para evitar uma dor lombar no dia seguinte, coloque esse abdômen lá pela sexta aula. Beleza? Isso é uma sugestão, tá, gente? É lógico que existem vários treinos de adaptação, mas é uma sugestão, e com repetições entre 12 e 8, por serem as mais seguras. Acima de 12 repetições, você aumenta muito a frequência cardíaca e isso é sobrecarga cardiovascular. E além disso, você aumenta a sobrecarga articular, quando você trabalha com mais de 12 repetições. No segundo mês dessa pessoa, o treino pode ficar assim, ó. Você aumenta alguns exercícios. Eu não vou ficar lendo aqui para vocês, mas qualquer um sabe o que é isso. Quem não tem ideia, dá um print na tela aí e vai para a academia e pergunta ali o que vocês têm que fazer. Não vou prolongar muito sobre isso. Mas no segundo mês você acrescenta alguns exercícios. Tudo isso para ir adaptando ligamento, tendões, a própria musculatura, para depois você chegar num treino mais intenso e mais volumoso. Olha aí no terceiro mês, aumentou mais ainda. Isso é um treino em circuito, tá? Você faz ali a extensora, depois de 3 séries você já vai para o agachamento, depois já vai para a flexora. Ah, mas por que o agachamento ali tem uma série? Você não conhece esse cara, você não conhece essa menina,
Você vai começar um agachamento com essa pessoa com 4 séries, 5 séries. Lembra que eu falei no começo do vídeo? De tanta lesão por não saber como funcionava no começo, antes de eu estudar, antes de eu me formar, antes de eu me especializar. Eu era uma criança, um adolescente, brincando de musculação. Fui morar nos Estados Unidos em 1996 e não tinha feito educação física ainda. Eu lia Muscle and Fitness e eu lia tudo aquilo lá e treinava. Não tinha noção de nada. Eu treinava o que estava escrito ali, repetia o treino da revista. E não é bem assim que funciona. É o que eu disse para vocês. Eu vou contar o que eu faria, o que eu fiz. Hoje, isso é o que eu faria com meu filho. Eu poderia ter colocado 3 séries de agachamento ali? Poderia. Mas eu prefiro prezar por segurança, para que não acabe a vida do atleta, assim como a minha acabou no jiu-jitsu. Quando eu estava em campeonatos mundiais, com excelentes classificações, eu tive uma hernia de disco por excesso de treinamento no jiu-jitsu e não sabia conciliar isso na musculação, com a musculação, que aumentava mais ainda o volume de treino. Então eu gostaria de mostrar um modo para que não existam intercorrências desnecessárias durante a sua vida como atleta, tá? Então, quer colocar 3 séries de agachamento ali no terceiro mês? Coloca. Mas, se você colocar uma, você vai saber se no outro dia você teve alguma dor na coluna, se não teve. Afinal, duvido que você tenha feito uma ressonância magnética antes de começar teu treino. Ninguém faz, ninguém sabe. E é só uma precaução, tá? Eu não estou querendo ser extremamente exagerado com isso, mas é uma precaução. É só uma sugestão. E ainda nessa fase, o aeróbio continua de terça e quinta e os treinos segunda, quarta e sexta, tá? Como vocês podem ver aí na tela. Bom, mas e os resultados, quando eles vêm? Porque essa parte é chata, né? Primeiro, segundo, terceiro mês. Os resultados começam a acontecer quando você começa a dividir o treino, tá? E a musculação, ela pode ser feita no mínimo 3 dias por semana para a saúde e no máximo 5 dias, para você não entrar em sobretreinamento. Eu sugiro, e não só eu que sugiro, vários professores, até mesmo os PhDs hoje, eles sugerem o descanso no quarto dia de treino. Então você treina 3 dias e depois você descansa. Parece que depois de 3 dias de treino, você já tem um estresse até no seu sistema nervoso central. Então não é interessante você continuar treinando. Só que aí eu já estou falando de treino intenso, de treino de atleta. Não é o treino meia boca do cara que vai para a academia e fica olhando o celular. É o cara que chega, foca e treina intenso. Esse cara, ele precisa descansar no quarto dia. Que são exemplos de treinos ABC, divisão de treinamento, né? Aqui a gente começa no quarto mês a dividir o treino. Então, no treino A, perna, panturrilha e abdômen. No treino B, costa com bíceps. Treino C, peito, ombro e tríceps, por exemplo. Mas isso também pode ser mudado, tá? Um exemplo de divisão aqui no quarto mês. Tá aí. Vou me estender. Aqui a gente já não fica mais em 12, 8 repetições, porque a gente supõe já estarmos adaptados ao treinamento, então a gente começa a trabalhar em toda a faixa de repetição que funciona na musculação, que é de 1 a 20. Pouca gente faz mais do que 20 repetições na musculação. Existe algum tipo de treino com mais de 20 repetições. Panturrilha, por exemplo, alguns fisiculturistas fazem com mais de 20 repetições. E eu já vi também alguns fisiculturistas, em algum período, fazer algum choque
com 50 repetições no leg press. Mas o usual é 1 a 20 repetições. Eu coloquei 15 a 5, porque a gente começa a primeira série com 15 repetições, e a gente acaba lá para a quarta série, aumentando o peso em cada série, e as repetições vão caindo para perto de 5 repetições, e alguns colocam bastante peso para cair até para 3 repetições. Então aí vai do jeito que a pessoa gosta, tá? Tem fisiculturista que vai falhar na quarta repetição, na terceira repetição e depois ter uma ajuda de repetição forçada. Aqui já é o treino B, né? Que é costa com bíceps. Não vou me alongar. E o que a gente muda também nesse treino ABC, quando a gente já divide os músculos, é que o aeróbio começa a ser feito após o treino de musculação, com o intuito de perda de gordura. Só que uma coisa legal que eu queria dizer é que o aeróbio deve ser colocado após o treino, principalmente treinos de membro superior, não somente para perda de gordura, já que o glicogênio abaixou no treino intenso, então a gente sobe lá fazendo um aeróbio leve a moderado, para que a gente tenha perda de gordura. Não só para isso é útil o aeróbio. Se você fizer 15 minutos de aeróbio, você consegue tirar do seu organismo aquela acidose metabólica que foi provocada pelo lactato nas repetições forçadas, por exemplo, nas repetições difíceis, acima de 7, 8 repetições, a gente começa a ter muita produção de lactato. E esse lactato gera uma acidose metabólica. Vocês repararam que após um treino intenso, é difícil de comer, a gente perde a fome? Isso acontece por causa da acidose metabólica. E nessa hora, se você comer, o seu alimento não vai ser absorvido em um nível bom para hipertrofia ou para qualquer outro objetivo. Então muita gente acaba o treino e toma um shake ou come a comida, só que saiba, suas enzimas nessa hora, elas não estão com a performance total delas. E você vai comer aquele alimento, às vezes você não vai absorver por causa dessa acidose metabólica. Então se você for para a esteira 20 minutinhos após o treino de musculação, você consegue se livrar dessa acidose metabólica e tornar seu organismo receptivo para esse alimento que você vai usar para nutrir o teu corpo, recuperar o seu corpo daquele treino intenso que você deu. Principalmente na reposição do glicogênio, na síntese proteica, você vai precisar ter essas enzimas funcionando perfeitamente. Então, aconselho que vocês subam na esteira após o treino de musculação. Aqui é o treino C, tá? que é aquela divisão que eu apresentei, peito, ombro e tríceps. Tá? Não vou me alongar, mas o que a gente faz? A gente treina a musculação, no máximo 3 dias seguidos, descansa no quarto. Para a saúde, pelo menos 3 treinos semanais. Para a estética, tenta chegar em 5 vezes por semana, só que dando intervalo a cada 3 dias de treino. E a partir do 5º mês, a gente pode fazer uma divisão mais pesada, uma divisão mais avançada. A gente pode entrar com um treino supramáximo, a gente pode incluir princípios de treinamento Wader, a gente pode aumentar mais o volume de treino e se beneficiar dos estudos do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que o alto volume gere hipertrofia, principalmente em públicos não treinados, embora fisiculturistas como Jay Cutler, o Phil Heath, também treinem com volume mais alto. O Arnold, no passado, treinava com volume alto. Então, que história é essa? Que só o treino intenso de 30 minutos produz resultado? Não cai nessa, pessoal.
vamos utilizar tudo. A gente tem período que a gente pode se beneficiar do treino volumoso, período que a gente pode se beneficiar de um treino mais intenso, principalmente para a gente não cair na homeostase, não fazer com que o nosso organismo acostume com aquele método de treino, com aquele modo que uma hora é de volume e outra hora é uma intensidade elevada e baixo volume. E também não quer dizer que um treino de volume não tem intensidade, também não tem nada a ver. É outra confusão feita pelos professores e atletas de musculação, achar que volume é inversamente proporcional à intensidade. Isso também não tem nada a ver, tá? O esforço submáximo, como eu já disse, é quando ele se caracteriza quando a gente começa a apneia. Então, se você estiver treinando, se você for idoso, cuidado, porque se você continua o exercício depois da apneia, você está indo para a falha máxima. Falha máxima é ótima se você não tem degeneração articular nem problema cardiovascular. Agora, se você tem, cuidado, porque a apneia pode ser um sinalizador de que você está indo para a falha máxima e, consequentemente, obtendo uma maior sobrecarga articular e cardiovascular. Quando a gente faz a apneia, sobe a pressão. Então, daí também vem a ideia da sobrecarga cardiovascular. Musculação terapêutica, quando a gente fala de idoso, 2 a 3 vezes por semana é o suficiente, tá? E sobre ela, eu vou colocar uma coisa bem legal aí para vocês. Eu acredito que ninguém conhece isso. Dá uma olhada que legal. Isso é um protocolo para quem tem lesão. Aí a gente não está falando só de idoso, a gente pode usar isso em um adulto ou em um atleta que teve alguma lesão articular, em algum membro, em alguma articulação, como está aí. A gente colocou coluna, ombro, cotovelo, punhos, quadril, joelho e tornozelo. Então, o que você faz especificamente falando quando o problema está em alguma região dessa? Não vou entrar em detalhes como o nome da doença. Joelho, por exemplo, você tem meniscopatia, você tem condromalácia patelar, coluna você tem hernia de disco, enfim, não vou entrar em nomes. Basta saber que quando o problema está em cada região dessas, o que você tem que fazer é mais ou menos isso que está aí, tá? Quando o problema é articular, você tem que limitar a amplitude e você vai gradualmente colocando essas opções aí como complemento de treinamento desses membros afetados. Quando tem um problema dessas articulações afetadas, como quadril, por exemplo, você vai acrescentar, além de exercícios básicos como um leg press, um agachamento, tem a abdução e a adução. Adução, cuidado com prótese. A prótese pode, quem tem prótese de quadril pode escapar na hora que você faz uma adução com amplitude alta. E, bom, aí tá um roteirinho bem legal para vocês fazerem em casos de musculação adaptada, tá? Não vou me alongar nisso daí. Só essa parte aqui que não estava aparecendo, ó. Quando é algum problema de joelho e a pessoa não consegue fazer o leg press, um leg press unilateral é recomendado. E quando a gente fala de musculação adaptada, tem uma marca muito boa que foi desenvolvida lá no Instituto Biodelta, o local onde eu me especializei. São máquinas específicas para fazer tudo isso aqui. Então, não querendo fazer propaganda, mas comprem as máquinas desse pessoal, porque são excelentes para fazer a musculação adaptada. Uma máquina importada ou qualquer outra marca às vezes não consegue o nível de graduação que você consegue nessas máquinas hoje, tá bom?
Nesse público específico, a gente sempre usa o esforço submáximo, sem apneia. E quando a gente fala de atletas, a gente faz nas primeiras séries esforços submáximos. A gente não vai começar um exercício fazendo falha total, por exemplo. A gente não está nem aquecido ainda, você não vai entrar na falha total na primeira série do primeiro exercício, tá bom? Tem as técnicas específicas usadas em atletas, que pode ser a falha total. Falha total é quando a gente tem a falha excêntrica no movimento. A falha concêntrica é quando a gente não consegue mais repetir o movimento. A falha excêntrica é quando a gente tem ajuda e na negativa a gente não consegue mais segurar. Se é uma barra de supino, a pessoa está te ajudando a fazer as últimas repetições. Só que chega uma hora que você não consegue nem segurar a fase excêntrica, que é negativa. É como se aquela barra caísse no peito. Aí foi a falha total. É a hora que não dá para continuar o exercício. Continuar daí para frente é lesão. Então, essa é a falha total. É a falha muscular na fase excêntrica do movimento. A gente tem as técnicas aí de supramáxima, né? A gente pode chamar de princípios Wader, como drop sets, pause e repouso, ou a resting pose, né? As negativas, tudo isso são princípios de treinamento que vai auxiliar a gente levar esse músculo ao limite. A explicação da falha total. Os intervalos que os atletas conseguem resultado normalmente ficam com 30 segundos. Com 30 segundos de intervalo entre uma série e outra, a gente consegue aumentar a intensidade do exercício. A gente consegue também chegar no limite, obter mais resultados utilizando-se desses princípios de treinamento. Não vou me aprofundar neles. E vale a pena a gente variar o treino a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Se você treina com uma intensidade brutal, utilizando-se de repetições forçadas, ajuda de um parceiro de treino, às vezes em um mês e meio, vale a pena você fazer 2 semanas ou 3 semanas de um treino sozinho, sem repetições forçadas, com repetições até mais altas, até para recuperação. Na fase de hipertrofia, a gente normalmente usa uma dieta hipercalórica com repetições que abrangem de 1 a 20 ou de 5 a 15. Os intervalos são menores que 1 minuto. Quem quer aumentar a intensidade, intervalo de 30 segundos. Alguns exercícios na musculação, como agachamento, leg press, exercícios multiarticulares, algumas pessoas utilizam-se de intervalos maiores de 1 minuto. E na fase de definição, as pessoas, por abaixarem o carboidrato da dieta, já que elas querem definir, elas ficam mais fracas sem o carboidrato. E às vezes elas abaixam o peso e por isso elas conseguem fazer mais repetições. Então, às vezes, o leigo viu um fisiculturista trabalhando com 20 repetições e mais leve nessa fase de definição. Talvez por isso veio a teoria de que altas repetições causassem definição muscular, o que não tem nada a ver, nada a ver. A definição muscular acontece por causa da dieta que fica abaixo do GET e não por causa do número de repetições. Bom, num treino pirâmide, a gente começa sempre com um peso baixo. Nas próximas séries a gente aumenta o peso e as repetições vão caindo. Um princípio de treinamento que é a super série.
são exercícios diferentes para grupos musculares antagônicos. Por exemplo, você faz peitoral e dorsal sem descansar. Você faz um supino e uma remada e depois descansa. Isso é um exemplo de uma supersérie. Ou bíceps com tríceps. Existem as trisets, que eu particularmente não uso muito. Séries gigantes, que podem ser usadas em treinamento em circuito de lutadores na fase específica de treinamento. Eu já fiz isso e vou falar mais disso quando eu falar sobre musculação específica para luta. Na drop set, a gente tira mais ou menos 40% da carga e continua as repetições. Acho que todo mundo conhece a drop set. Eu estou falando de uma maneira rápida e estou passando por alguns princípios de treinamento para não ficar esquecido. Um treino avançado, que eu gostava muito na minha fase de hipertrofia, é às vezes dividir um grupo muscular por dia e aumentar o volume de cada músculo. Então você vai pegar aí, cada dia você treina um músculo. Tá? Vou tirar aqui, vou diminuir aqui a minha imagem, para você conseguir ver um exemplo. Um treino que eu já fiz, por exemplo, buscando uma fase de hipertrofia. Tá aí, é um exemplo de treino. Aqui é o número de séries, aqui é o exercício. Eu não coloquei repetições, porque a gente sabe que a repetição é entre 1 e 20 está valendo. A musculação está valendo entre 1 e 20. Quer ficar mais seguro? Fica entre 5 e 15. Quer ficar mais seguro ainda? Fica entre 8 e 12 repetições. Se você for um idoso, por que não? Mas se você não for, fique entre 5 e 15. Isso daqui é bem legal. Essa metodologia nossa, eu já consegui resultados e outras pessoas já conseguiram resultados também, fazendo um treino assim, ó. Então, D significa descanso, T é dia de treino. Então, no domingo, você está descansando. Segunda-feira, você treina, seu treino A. Terça-feira, você treina seu treino B. A divisão pode ser feita do jeito que você quiser. Na quarta, você dá teu treino C. Na quinta, você descansa. Lembra o que eu falei? Que você tem um estresse de sistema nervoso depois de 3 dias de treino. Então, a gente descansa no quarto dia. Isso aqui funciona. Façam dessa forma que funciona. Aí na sexta você continua treino, sábado você treina e domingo você também vai treinar. O único problema aqui é se sua academia não abrir de domingo. Aí você vai descansar na segunda, porque na próxima segunda também vai ser o quarto dia que você teria que descansar. Uma outra coisa que dá certo, principalmente quando a pessoa é mais velha e sempre foi atleta, mas o corpo não consegue recuperar devido à idade avançada, é você mudar o treinamento para um dia sim, um dia não. Ou seja, um dia você treina e um dia você descansa. Treina na segunda, descansa na terça. Volta a treinar na quarta, descansa na quinta. Daqui é uma sugestão, até o Colégio Americano de Medicina Esportiva estava recomendando isso daqui. Você, na primeira série,
utilizar até 15 repetições, aumenta o peso, cai para 8 a 12, aumenta o peso 5 a 8. E se você tiver a quarta ou quinta série, você manter 5 a 8 repetições. É óbvio que um atleta às vezes cai até para baixo de 5 repetições. Isso daqui não é porque você quer fazer só. Você fala, eu vou colocar esse peso aqui e vou fazer 5 repetições. Não. Você faz 5 repetições porque o peso não te deixa fazer 6 ou 7 repetições. Está pesado. Então você consegue fazer 5 e a sexta não vai subir. A não ser que você tenha um parceiro de treino ou um personal trainer. Isso daqui é o que acontece normalmente com quem tem sobretreinamento, com quem não segue o que eu estou falando. Em vez de treinar 3 dias e descansar um, o cara fala, não, vou treinar 7 dias seguidos. O cara entra em overtraining. Aqui é o que eu tinha falado, um exemplo de treino-descanso, treino-descanso. Treino dia sim, treino dia não. Deixa eu só acender a luz aqui, porque tá ficando a noite. Bom, nos treinos avançados, embora eu tenha colocado aí um padrão para vocês, aí um protocolo, se você tiver um pouco de sensibilidade, você pode alterar alguma coisa, acrescentar, retirar. Isso depende de cada um. E esse é um outro exemplo, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui.